e voltamos a ter o Paulo Sobral. O Paulo vai estar também a dinamizar a formação de tesoureiro. Uma das frases preferidas do Paulo é: ter a razão não resolve problemas, e de facto isto é muito sábio. Nos seus tempos livres ele gosta de passear pela sua cidade e um dos seus livros preferidos é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E não há dúvida, Paulo, que com a tua disponibilidade em dinamizar 2 formações neste COT, és prova de grande eficácia, portanto, nosso obrigada pela tua generosidade e disponibilidade. Vamos a isso, podemos então escolher as salas simultâneas para esta última formação. Até já! As salas estão abertas, escolham a sala que vocês mais querem. Quem tiver a precisar de ajuda, fale comigo, abra o microfone. Eu perdi-me. Qual das salas precisas, Mimi? Eu perdi. Olá, Paulo, outra vez. Bom, somos 7. Somos o suficientes para começar o encerramento da ação. No final, perto do final, tem que ser com banda desenhada, portanto, tem que ser com o Tio Patinhas. Eu desde miúdo que sou fã do Tio Patinhas. Eu lembro quando lia os livros do Walt Disney, não deveria ser por acaso, certamente, porque era a figura que eu mais gostava. E ao longo dos anos é um personagem que, de alguma forma, como é que eu digo isto? De alguma forma traduz aquilo que eu tenho feito, não é? A contar as moedinhas dos outros, não é as minhas. Não é? Também as minhas, mas mais a dos outros do que as minhas, não é? E foi isso que eu fiz também como tesoureiro do OTC no mandato anterior. O que eu me propunha fazer aqui convosco hoje era essencialmente partilhar essa experiência. E eu vou começar por sumariar as funções do tesoureiro e depois vou relembrar o que fizemos, ou quais foram as prioridades e o que fizemos no mandato anterior. Vou partilhar também um documento que não está completo, mas penso que não há problema. A Presidente do OTC está aí, portanto, se ela tiver algum impedimento esta partilha, ela seguramente assinalará, não é? Mas é um relatório de prestação de contas que é conhecido entre alguns officers do clube, não todos. É um relatório que não está ainda concluído, mas que eu acho interessante partilhar com vocês, para vocês verem como é que pode ser preparado com alguma facilidade um relatório de prestação de contas. E, finalmente, partilhar experiências entre nós. Antes de começar a expor, eu gostava de ouvir os presentes sobre o que é que vos traz aqui a esta sessão sobre o Tio Patinhas, não é? Portanto, o que é que vocês gostavam de saber sobre a função de tesoureiro do clube? Tem alguma preocupação particular? Vem aqui com algum objetivo particular? Vem só ver como é que é? Portanto, ouvir cada um de vocês, que é para eu poder ajustar um bocadinho depois o que vou dizer. Bruna, queres começar? Sim, posso começar. Eu vim participar aqui nesta ação da função de tesoureiro mesmo para conhecer a função, que sou mesmo... Obrigado, Bruna. E por isso gostava aqui. Marco. Como a Bruna, também é a mesma situação. Portanto, é uma das funções que eu, por acaso, conheço menos, tenho lido menos sobre isso e também tenho curiosidade em saber mais. Obrigado, Marco. Bárbara. Atualmente eu tenho esse cargo e eu estou vindo aqui mesmo para saber o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que eu posso fazer mais, porque eu acho que a nossa busca realmente é sempre essa
a gente sempre pode fazer melhor um pouquinho, né? E ajustar o que tiver. Também ouvi do senhor, eu já conheci o senhor Patinhas. Eu adoro essa, acho que foi uma outra informação que a gente fez que também tinha isso, que eu adorei essa analogia do senhor Patinhas, para caso você não goste da personagem. Mas, enfim, eu vim aqui para dar uma... Sempre bom, né? Também Obrigado. Ora, para ser estabelecer tesoureira, contato com o senhor. para ser tesoureira tinhas gostado de ser tio Patinhas, senão não. Senhora Presidente, Susana. Bom, no meu caso também aqui, como os colegas disseram anteriormente, também tenho curiosidade em saber aquilo que habitualmente envolve a função de tesoureiro, até porque eu sinto que há outras funções que acabam por ter mais destaque a nível de visibilidade durante a semana. Isto é, por exemplo, um vice-presidente de educação, uma vez que é um papel que já exige mais o acompanhamento da agenda semanal, entre outros, e tesoureiro sinto que é uma função que não vem tantas vezes a palco e também causa aqui mais curiosidade pela parte de quem te ouve, Paulo. Carolina, obrigado, Susana. Pronto, eu também venho aqui um bocadinho pela curiosidade e pelo interesse da parte da tesouraria. Não é o meu cargo atual, mas sempre tive algum interesse nesta questão. A única vez que fui tesoureira foi na parte do escotismo, mas é completamente diferente. Mas sim, era um cargo que eu gostava de desempenhar e que gostava de saber mais. Obrigado, Carolina. António. Olá, nunca fui tesoureiro, já fui presidente, portanto estive mais ou menos por dentro do que eram as finanças do clube, mas acredito que aqui com este workshop do Paulo posso vir a ter algumas ferramentas para partilhar com os colegas a nível aquele nível mais de organização das finanças e dos gastos, o que é que entra, o que é que sai, que é algo que nos falta, que nos está a faltar um bocadinho, por isso será excelente. Obrigado, Ana. Vai ser seguramente bem servido, acredita em mim. Núria, tu escolhi os outros colegas, todos, como é que é? Eu acho que a função de tesoureira é uma função de muita responsabilidade e por isso mesmo gostava de perceber um bocadinho melhor como é que geres esta questão. Núria, tá, ok. Muito obrigado. Bom, vamos começar por rever a função como ela está descrita nas referências da Toastmaster. Não é? Então, os estatutos definem que o tesoureiro é responsável pela definição e aplicação das políticas financeiras do clube, quando elas existem, evidentemente, por receber e fazer os pagamentos previamente aprovados pelo clube, não é? Isso é uma regra de controle interno básica, não é? Portanto, o tesoureiro não pode decidir pagar por ele próprio, como é evidente, pois podem-se colocar diversas questões sobre quem aprova e como aprova. Nós não vamos aprofundar muito isso aqui, mas pode ser um tema, não é? E, finalmente, é responsável também por fazer relatórios financeiros do clube e garantir que ele é aprovado trimestralmente e sob pedido. Nós sabemos que há muitas coisas que estão nos manuais de Toastmaster em que nós procuramos fazer o nosso melhor e não conseguimos, não é? Agora, eu venho de um clube que tem muita gente, já funciona há muitos anos e que tem algumas debilidades neste aspecto. Nós melhorámos muito no último ano, ainda não chegámos a este ponto de fazer a aprovação formal, não é? Até porque, entretanto, nem todos os membros veem este tema da mesma forma, sobre o que é que deve ser aprovado, como é que deve ser aprovado. Eu não vou entrar nessa discussão, o que eu vou fazer aqui é apresentar um documento que dá algum trabalho elaborar, mas não é difícil, não é? Dá trabalho e que pode ser feito, acima de tudo, de uma forma fácil. Olhando de novo para o tema da responsabilidade do tesoureiro, mas de forma mais focada, não é? Portanto, ele é responsável por preparar e supervisionar o orçamento do clube, por gerir a conta bancária, leia-se fazer os recebimentos e pagamentos, por receber as cotizações e pagar a TMI. O tesoureiro, digamos que esta é a função vital, esta é que ela não pode deixar de assegurar e tipicamente o tesoureiro é conhecido por isto, por mandar os e-mails, receber e fazer os pagamentos periódicos à TMI. Dependendo do tipo de clube,
é responsável por gerir as obrigações fiscais do clube, quando elas existem, portanto, quando está constituído como associação e eventualmente tem obrigações nesse aspecto, e por transferir as informações financeiras no final do mandato. Leia-se, juntar a documentação e entregar ao tesoureiro seguinte o que for relevante e ao secretário o relatório de prestação de contas. Não é? No ATC, o que é que nós isto refere-se à minha função como tesoureiro no ano passado, qual foram as prioridades? A primeira foi implementar um sistema de registro diário de pagamentos e recebimentos por forma a podermos saber em cada momento quem tinha pago e quem não tinha, não é o melhor. Fazer a coisa mais complicada, eu diria, no tesoureiro é fazer a associação entre o que é pago à TMI e o que é recebido dos membros. Nós vamos, sobretudo se tivermos 40 ou 50 membros, vamos recebendo dos membros e depois não vamos pagar à TMI tudo de uma vez. Normalmente não vamos pagar à TMI à medida que cada membro paga. Normalmente agrupamos um conjunto de membros e fazemos esse pagamento. E nem sempre essa conta dá certa, não é? O melhor é dar certa se nós tivermos alguns cuidados particulares. E esta reconciliação é importante. E a minha preocupação era garantir que o ficheiro permitia a elaboração de relatórios periódicos. Deixa-me dizer-vos que quando eu digo que fui tio Patinhas ao longo da minha vida, isso leia-se diretor financeiro, CFO, portanto, responsabilidades financeiras. Eu próprio tenho uma pequena empresa e, portanto, ao fazer o controle financeiro, tenho alguma experiência nisso e, portanto, tenho alguma facilidade em organizar isso. Não é? Mas a primeira prioridade é um ficheirinho simples em Excel que permita obter a informação que é indispensável para prestar contas e controlar o que foi recebido e o que foi pago. E uma segunda parte era de começar a fazer o tema, e aqui foi mesmo começar, porque não se foi muito longe, que entretanto recordem-se que fomos interrompidos por uma pandemia, portanto quem estava a fazer orçamentos, aliás o problema agora é ao contrário, o problema agora, porque eu percebi do novo tesoureiro, é que não consegue ter despesas, não é? Enquanto antes era mais decidir em que é que se ia gastar, agora é mais, também é decidir em que é que se vai gastar, sendo que antes havia alternativas múltiplas, agora não haverá tanto, não é? Mas era começar a preparar o orçamento e monitorar a execução trimestral e principalmente até, digamos que, antes até disto, formalizar um conjunto de políticas, não é, que pudessem servir de referência aos pagamentos de deslocação e aos apoios aos membros quando eles existiam, para os cotes, para os TLIs, para os concursos. Tudo isto ficou um bocadinho no congelador, de novo, por causa do tema da pandemia. Não é? Bom, o que é que eu fiz, o que é que nós fizemos em concreto? Primeiro é o tal ficheirinho simples. Quem não está familiarizado com isso, se calhar não o acha tão simples, mas é um ficheiro que tem em cada linha uma operação e depois tem um conjunto de colunas que permite a classificação de despesas. Não é? Portanto, aqui assim é um ficheiro que permite uma dupla classificação, quer a usar aqui a coluna do descritivo, que eu posso classificar isto por descritivo ou por datas. Há aqui colunas escondidas que têm o nome dos membros, que eu não posso estar a fazer aqui. Não devo estar a mostrar aqui, e depois as próprias colunas têm naturezas, não é? O que é que isto permite? É eu fazer um sorte deste ficheiro e tirar um conjunto de outputs que agrupam despesas. Não é? O primeiro resumo está na linha de baixo, não é? Onde nós temos a soma das receitas, a soma das despesas e a soma dos pagamentos à TMI. Portanto, ao somar os pagamentos à TMI para cada período e comparar, período de cotas, e comparar com as receitas do mesmo período, já dá para perceber se as duas coisas estão em sintonia ou não. Não é? E depois tem ali uns totais em baixo que permitem também perceber qual é o número de meses. Aquela linha amarela é uma linha que registra movimentos pendentes, que é para ter, digamos que às vezes há valores que não foram pagos, uma deslocação que ainda não foi paga, e para ter sempre os totais das responsabilidades incluídas. O que é que isto permitia? Permitia que eu a todo momento tivesse um relatório deste tipo. Não é? Saber o que recebemos e o que pagamos à TMI, em unidades e em valor, portanto, quanto é que tínhamos recebido de inscrições e para cada período de cotas, e depois também que ajustamentos é que tinha havido, portanto, que descontos, diferimentos é quando um novo membro paga cotas de períodos seguintes, portanto, é um recebimento antecipado. Não é? E isto permite o cruzamento automático entre o que eu recebi e o que eu paguei. Como é evidente, o número de meses recebidos tem que coincidir com o número de meses pagos, não é? E permite também saber quanto é que, no fundo, para decompor a receita. Um segundo output, um segundo resultado daquele ficheiro, era o total das receitas e despesas do ano, não é? Por natureza. Portanto, este é o detalhe das cotas,
mas depois, tendo o saldo inicial, eu tinha o saldo inicial, tinha o conjunto de despesas e o saldo final. E também, portanto, um fecheirinho com o orçamento que estava previsto. Ou seja, ao preparar aquele fecheiro em Excel, eu passei a ter isto automaticamente. Eu vou-vos dar um exemplo do relatório que saiu, o relatório final que surgiu disto tudo. Se conseguir, eu acho que tenho que interromper aqui qualquer coisa. Espera aí. Este é um relatório que vocês estão a ver antes dos membros do OTC, porque ele é conhecido de quem tem mesmo que o conhecer, não é? Mas há um mecanismo formal de aprovações que nós ainda não concluímos. Nada. Hã? Não estou a ver nada. Desculpem. Tens que partilhar novamente. Pois tem. Tá. Estava a dizer que este é um relatório que, eu diria que ainda está em aprovação, leia-se a aprovação final. Portanto, vocês já vão ver também o que é que está aqui pendente. Não é? Portanto, é um relatório, tem uma síntese, depois tem um sumário das cotas, das despesas, dos eventos, e depois das despesas totais, e depois do detalhe das despesas, e um sumário também dos ativos do clube. Não é? Começa por fazer uma síntese, receita líquida de cotas, despesas correntes, eventos, apoios, e tenho aqui um parágrafo, que é o tal que está por concluir, que é como é que isto foi aprovado. Isto está evidentemente aprovado pelos tesoureiros e pelo Presidente. Depois há temas onde nós próprios ainda estamos a ver qual é a melhor forma de aprovar isto. São só os officers, se é uma equipa de officers, se a equipa de officers cessante só, se é cessante e é entrante, se vai ou não à Assembleia do Clube. Em clubes que gastam, que se calhar não têm dinheiro para as despesas todas, a questão, e mais pequenos, se calhar a questão não se coloca, em clubes com uma rotação maior, como o nosso, há aqui questões formais que ainda não fechamos, não é? Portanto, a nossa decisão neste momento é isto, o relatório do ano passado terá o mesmo tratamento que o relatório do mandato que está em curso, não é? Portanto, se for à Assembleia vão os 2 anos, se for só para os officers são feitos os 2, não é? Portanto, há aqui toda uma questão formal que não é o objetivo, pelo menos desta ação em concreto, mas que também é importante, não é? Portanto, que uso é que se dá a este relatório? De qualquer modo, independentemente do uso, é um relatório que eu acho que deve existir. A evolução das cotas do número de membros por mês nos últimos 3 anos, não é? Depois, o sumário que vocês viram há um bocadinho, mas com mais algum detalhe, não é? Portanto, tem o sumário. E aqui já é o que diz respeito ao período completo. Os recebimentos e pagamentos para cada período, o sumário das despesas no ano e depois por baixo do coluna das cotas recebidas tem um resumo das políticas que foram adotadas. Sim, porque ao fazer esse sumário há um conjunto de pressupostos que têm que ser adotados. Porque vocês sabem, quem tem a função de tesoureiros, que muitas vezes, sobretudo no período quando há renovações das cotas, o membro, quando se inscreve, paga 6 meses, mas o que é pago à TMI, pelo menos no OTC, não são os 6 meses, é só a cota relativa ao período que está em curso. Então fica uma fração da cota pendente, não é? E, portanto, nós adotámos um conjunto de políticas relativamente a isso. Isso no caso do OTC, para vocês terem uma ideia, tínhamos cotas, regularizações pendentes de 300 euros. Não é? E, portanto, há clubes e períodos para os quais isso pode ser neutro, não é? No ano passado não foi e, portanto, as políticas adotadas estão aqui sumariadas. E, por isso, vocês percebem porque é que havia o tema também das políticas com prioridade para o tesoureiro. Porque há políticas financeiras que devem ser adotadas e explicitadas, não é? E depois há outras políticas no clube, quanto à aprovação de contas, quanto ao apoio de despesas, que também devem ser previamente explicitadas, não é? Porque isso torna a vida mais fácil para todos. Um sumário da evolução das contas do OTC, portanto, ao longo dos semestres, e depois começa um conjunto de detalhes de despesas correntes. Repare, o que aqui está são drill down, são sortes do quadro anterior. Eu faço um sorte por natureza e tenho logo o total das despesas, eu chamei-lhe despesas correntes, mas são despesas com comissões bancárias, não é? Que é um valor grande para o OTC, 248 euros, para o qual está aqui uma nota de que deve ter algum cuidado. E depois um detalhe também das despesas bancárias.
Ainda no mesmo ficheiro Excel tenho um sumário do resultado de um evento em concreto, portanto são 500, que é receitas e despesas, e é também um conjunto de quadrinhos que está no ficheiro, e depois o conjunto de apoios que o clube aprovou, portanto, de apoios a deslocações. E, finalmente, os ativos do clube. A mensagem daqui é que tudo isto, eu vou sair também, não é? Todos estes quadros saem daquele ficheiro que nós vimos aqui. Tenho que partilhar. Só um bocadinho, que eu não estou a conseguir partilhar. Estão a ver o meu ecrã já, não estão? Estava eu a dizer que, ao preparar, portanto, isto é normalmente, o que eu tenho visto noutros anos é que as pessoas fazem, pelo menos no OTC, faziam o download dos movimentos da conta bancária para Excel e usavam-nos como estavam. Eu optei por fazer um registro linha a linha, não é? Porque ao fazê-la assim e classificando logo por colunas e depois usando complementarmente um descritivo para cada linha, isso permite-me depois ordenar e fazer os sortes que são precisos para aqueles quadros que vocês viram. Para produzir aqueles quadros auxiliares que estão no relatório com facilidade, é preciso ter este sumário. E pronto, isto é, eu com isto encerro, portanto, revimos o que são as responsabilidades do tesoureiro, quais foram as prioridades do OTC e como é que eu preparei o relatório do OTC relativo a 2020. E temos agora 13 minutos para vocês fazerem perguntas, não é? E para trocarmos ideias e experiências sobre o que cada clube está a fazer. Então, António, tu querias aprender coisas com isto? É verdade. E eu agora saí um bocadinho porque a minha internet está instável. Eu perdi uma parte da apresentação. A minha também ficou. Pronto, eu perdi uma parte da apresentação, mas daquilo que vi, nós estamos a precisar de fazer muito aqui em Viena, porque realmente é muito detalhado e esta gestão é muito a pormenor. Por isso, até se fosse possível, não sei se o OTC tem algum template ou algo que nos possa facultar. Nós no ano passado já partilhamos com alguns este ficheiro. Ok. Eu queria aproveitar, como este ano é Casimira, portanto é outro membro do clube que é tesoureiro, eu queria aproveitar a experiência dela para, digamos que melhorar, tornar isto mais utilizável. O que eu noto é que por muito que esteja automatizado, há uma série de truques que vão ter que ser documentados, não é? Porque quem vem, mesmo eu, quando pego neste ficheiro agora, tenho que pensar um bocadinho sobre como é que eu fiz determinada coisa e como é que aquilo de facto está automatizado. Não é? E esse porque antes, eu recordo, por exemplo, antes do meu mandato, o Pedro, portanto, houve equipas que também tentaram automatizar isso e depois, a dada altura, quando passou de mãos, a automatização falhou. Não é? Portanto, eu posso partilhar isto como está. Aliás, se calhar até eu devia fazer, e se houver algum clube a começar a usar e a dar feedback, se calhar até nos ajuda a tornar este tipo de templates mais standard, não é? Exato. Agora, não esperem, ele vai, como eu estava a dizer, é melhor do que nada, mas há sempre afinações que é preciso fazer. Eu noto porque a Casimira, de tempos a tempos, faz-me perguntas sobre como é que isto soma, como é que aquilo soma, como é que isto passa do quadro A para o quadro B. Não é? Uhum. Sim, e seria interessante depois ter o feedback, por exemplo, a nível da área, até mesmo
fazer algo como uma partilha aqui nos 4 clubes e depois irmos dando sugestões de melhorias. Portanto, penso que sim. Agradecemos muito, pelo menos aqui em Viana, que se o Paulo nos puder ajudar aqui nesta parte. Eu, se tivesse alguém da área, eu acho que na altura chegou a falar, eu falo com o Jorge, não é? Porque na altura chegou a falar sem ter-se isto numa pasta. Eu vou combinar ter este fecheiro, ou um fecheiro em branco, na pasta da documentação da sessão de hoje, que deve haver isso, não é? O Paulo pode disponibilizar o e-mail, qualquer... Sim, paulo.sobral. Eu vou pôr no chat já. Eu ponho no chat, depois quando voltarmos à sessão... Ia dizer que, portanto, a informação que nos disponibilizar, nós depois vamos ter isto disponível no Google Classroom, já separado por secções, relativamente ao tesoureiro, relativamente à VPE, portanto toda a informação estará lá e podemos pôr também estes fecheiros. Até porque as sessões estão a ser gravadas e também vamos pôr os vídeos, que assim vai ajudar alguém que tenha alguma dúvida, pode ir mais tarde, portanto, ver os vídeos e rever esta formação. E isto para mim, sobretudo, repara, a experiência que eu tive de preparar o fecheiro deu um bocadinho de trabalho, não é? E confesso também que eu pensava que ele ficasse mais pronto a transferir para próximas equipas do que o que ficou, não é? Porque notei que há sempre ali algumas afinações para garantir a compatibilidade entre os quadros, não é? Esta é a parte, digamos que em que é preciso fazer mais progressos. A parte que eu gostei mais, francamente, é a facilidade com que se produz um relatório anual, porque é só copy-paste. Aquilo são fecheiros, os fecheiros estão em Excel, mesmo as próprias políticas eu vou registando por baixo do quadro em Excel, e o relatório anual é um PowerPoint e 4 ou 5 copy-paste. Porque normalmente as pessoas não fazem, as pessoas habitualmente não, eu acho que o OTC não será uma exceção aí, habitualmente não fazem relatórios de prestação de contas pelo trabalho que dá a fazer isto, não é? E, portanto, ao usar um fecheiro destes de controle, que eu acho que desta forma ou de outra todos os tesoureiros têm, eu acho que algum tipo de fecheiro de controle todos terão, não é? Até para controlar quem recebeu e quem pagou nas cotas. Ao usar um fecheiro assim, que é um bocadinho mais trabalhoso que um fecheiro mais simples, não é? É um bocadinho mais trabalhoso, mas não acho que seja muito, uma pessoa tem o bónus de ter logo o relatório anual preparado, porque ele é automático. Pois, isso é uma grande vantagem. Eu até diria que poderia ser um desafio interessante, temos este fecheiro, às vezes a dificuldade é passar de uma comissão executiva para a outra, seria interessante fazer um projeto no Pathways que seja criar um user guide, tipo um manual de instruções. Sim. Já me passou pela que sim. O manual de instruções e incluir-se, tanto os Pathways agora como são bastante flexíveis, dá para incluir num projeto a preparação, por exemplo, um pequeno projeto de colaboração, a preparação do manual. Depois podemos falar nisso com a área, para facilitar a vida a toda a gente, né? Até se essa ideia tivemos os 4 clubes a usar e o manual, podemos sempre nos ajudar uns aos outros e ir evoluindo para facilitar a vida a toda a gente, né? No futuro. Já agora, os outros clubes, o que é que estão a usar? Quem quer partilhar? Bárbara. Olha, eu vou dizer que diante desse, eu tenho até um pouquinho de vergonha de mostrar como que tá. Realmente, como o Antônio Reis falou, há muito ainda o que se aprender, não é? E realmente, acho que numa linguagem mais acessível, talvez, não uma linguagem, né? Mas numa estética,
porque para quem não vem, né, dessa área específica, como eu, workshop aparece. Ah, sim, saiu. Mas eu posso partilhar e quero partilhar, por isso que pedi o vosso e-mail, porque preciso de vossa ajuda em alguns aspectos, que a gente ainda está nessa transição também. Paulo Sobral. Eu vou pôr no chat da sessão principal, está bem? Tá bom, obrigada. Mais alguma sugestão de algum candidato a tesoureiro? A Bruna? Não tenho mais nenhuma sugestão. Não. Agora ficamos todos com medo, Paulo. Eu avisei-vos que eu sou tio Patinhas há uns anos. E Papai Noel também, cheio de Pai Natal aí atrás. Mas esse não sou meu, esse o autor não sou eu. Olha, muito obrigado a todos.